11 sinais de que você precisa romper com pessoas tóxicas. Agora, sabe aquele momento em que você percebe que algumas pessoas estão drenando sua energia? É como se, a cada conversa, você estivesse entregando um pedaço de si mesmo sem receber nada em troca. Você já parou para pensar sobre isso? Imagine acordar todos os dias cercado por pessoas que não apoiam seus sonhos, que não celebram suas conquistas. Isso é mais comum do que se imagina. Às vezes, a toxicidade se disfarça de amizade. Você já se sentiu preso em um ciclo de negatividade sem saber como sair? Esses sentimentos podem ser um sinal poderoso de que é hora de fazer mudanças. E a verdade é que romper com essas relações pode ser a chave para a sua liberdade emocional. Agora, imagina a transformação que pode acontecer na sua vida ao se cercar de pessoas que realmente te elevam. Você já se questionou sobre quem está ao seu redor? A cada interação, você está moldando sua realidade. Pense em quantas vezes você deixou de lado o que realmente importa por causa de alguém que não valoriza você. Esse é o momento de refletir e agir. Vamos juntos desbravar esse caminho. Falta de apoio emocional. Fala sério, não tem coisa mais pesada do que estar passando por um perrengue e não ter ninguém para te dar uma mão. Lembro de uma fase da minha vida em que as coisas não estavam indo bem. O trabalho estava uma verdadeira montanha-russa e eu só precisava de alguém que ouvisse meus desabafos e me desse um suporte. Mas, ao invés disso, a pessoa que eu achava que estava ao meu lado só sabia minimizar meus sentimentos. "Ah, isso não é nada", era a resposta que eu ouvia. E honestamente, isso só piorava a situação. Esse tipo de falta de apoio emocional é um sinal claro de que algo não vai bem. Quando você se encontra em momentos difíceis, a última coisa que você precisa é de alguém que não valida suas experiências. Isso não é só uma questão de estar triste, é sobre ter um lugar seguro onde você possa se expressar sem medo de ser julgado. E quando essa segurança não está presente, você começa a se sentir mais sozinho do que nunca. A gente precisa entender que todos nós temos nossos próprios desafios e, às vezes, só um bom ouvido amigo pode fazer toda a diferença. Quando você está cercado por alguém que não oferece suporte, isso pode indicar uma relação tóxica. É como estar em um barco furado e, ao invés de ajudar a consertar, a pessoa só fica te dizendo que a água não é tão fria assim. E cá entre nós, isso não ajuda em nada. Além disso, essa falta de apoio emocional vai além de um simples desinteresse. É um reflexo de uma dinâmica em que suas emoções são desvalorizadas. E isso pode ter um efeito profundo na sua autoestima e na forma como você se vê. Se você se sente constantemente desamparado, é normal começar a questionar suas próprias emoções e seu valor. No fundo, todos nós merecemos alguém que esteja disposto a nos apoiar nas horas difíceis. E se essa pessoa não é capaz de fazer isso, talvez seja a hora de reavaliar essa relação. A vida é muito curta para se sentir sozinho quando precisamos de apoio. Críticas constantes. As críticas constantes. Quem nunca passou por isso, não é mesmo? É impressionante como algumas pessoas conseguem transformar elogios em críticas em questão de segundos. Lembro de uma situação em que compartilhei uma conquista no trabalho, algo que eu realmente havia batalhado para alcançar. Em vez de receber um parabéns, a resposta foi: mas você poderia ter feito melhor. É como se toda a minha alegria fosse jogada no lixo. Essas críticas não são só um incômodo, elas têm o poder de corroer sua autoestima. Você começa a se perguntar se realmente é bom o suficiente, se suas conquistas têm algum valor. Quando alguém está sempre desvalorizando o que você faz, isso se torna um ciclo vicioso que alimenta a insegurança. A pessoa que você achava que estava ao seu lado, na verdade, está se tornando um obstáculo no seu caminho. E o pior é que essas críticas muitas vezes são disfarçadas de conselhos. "Estou apenas tentando te ajudar", é o que costumam dizer. Mas no fundo, você sabe que não é isso. É uma forma de controle, uma maneira de fazer você se sentir inferior. E a verdade é que ninguém precisa de alguém que só vê o lado negativo das coisas. Além disso,
A constante desvalorização das suas conquistas pode levar ao isolamento emocional. Você começa a evitar compartilhar suas vitórias, porque já sabe que a reação não será a esperada. Isso é extremamente desgastante e pode fazer com que você se sinta cada vez mais solitário em suas realizações. Sabe, é preciso ter um olhar crítico sobre como as pessoas ao nosso redor nos tratam. Se a maior parte das interações é marcada por críticas e desvalorização, é hora de se perguntar se essa é a relação que você realmente deseja cultivar. Ninguém merece viver à sombra de críticas constantes. Manipulação e culpa. A manipulação é uma arte que algumas pessoas dominam com maestria. É impressionante como elas conseguem inverter a situação e fazer você se sentir culpado por suas próprias escolhas. Lembro de uma amiga que, sempre que eu decidia fazer algo que não a incluía, começava a dizer que eu estava sendo egoísta. O que deveria ser uma decisão pessoal e saudável para mim, acabava se transformando em um fardo emocional. Quando você começa a perceber que está constantemente se sentindo culpado por suas decisões, é um sinal de alerta. A manipulação emocional pode ser sutil, mas seus efeitos são profundos. É como se você estivesse sempre sob uma pressão invisível para agradar o outro, sacrificando suas próprias necessidades e desejos. E isso, meu amigo, é tóxico. Essas pessoas manipuladoras costumam usar a culpa como uma ferramenta para controlar. Elas sabem exatamente o que dizer para fazer você se sentir mal por colocar suas próprias necessidades em primeiro lugar. Isso cria uma dinâmica em que você se sente obrigado a justificar suas escolhas, e a cada vez que isso acontece, você perde um pouco de si mesmo. E não se engane, essa manipulação pode se manifestar de várias formas. Desde comentários sutis até ataques diretos à sua autoestima, tudo serve para manter o controle. O que deveria ser uma relação saudável se transforma em um jogo de poder, e você acaba se sentindo como um peão no tabuleiro da vida dessa pessoa. Por isso, é fundamental estar atento aos sinais de manipulação. Se você se sente constantemente culpado e pressionado a mudar suas decisões por causa de outra pessoa, talvez seja a hora de reconsiderar essa relação. Afinal, todos nós merecemos ter a liberdade de fazer nossas escolhas sem o medo de sermos manipulados. Negatividade persistente. A negatividade é uma energia contagiante e é surpreendente como algumas pessoas conseguem transformar qualquer situação em um mar de reclamações. Lembro de um colega que, sempre que nos encontramos, só falava sobre o que estava ruim em sua vida. Era como se ele tivesse um talento especial para encontrar o lado negativo de tudo. E depois de um tempo, isso começou a me afetar. Estar cercado por alguém que só traz energia negativa é como carregar um peso excessivo nas costas. Você vai se sentindo drenado, como se estivesse constantemente lutando contra uma correnteza. E o mais triste é que, quanto mais você tenta trazer um pouco de luz e positividade, mais a pessoa se apega à sua visão pessimista. É um ciclo que só gera desgaste emocional. Além disso, essa negatividade persistente pode fazer com que você comece a questionar suas próprias percepções. Você pode se pegar pensando: será que estou sendo otimista demais? Essa dúvida é um sinal de que a influência negativa dessa pessoa está afetando sua maneira de ver o mundo. Isso pode ser devastador para a sua saúde mental, especialmente se você é naturalmente alguém mais positivo. É importante lembrar que todos nós passamos por momentos difíceis e é natural desabafar. Mas quando essa troca se torna um espaço apenas para reclamações, é hora de reavaliar a relação. O mundo já é cheio de desafios. Não precisamos de mais um peso nas nossas costas. É fundamental ter pessoas ao nosso redor que possam nos incentivar e nos ajudar a ver as coisas sob uma nova perspectiva. Cercar-se de negatividade pode, com o tempo, afetar não apenas sua visão de mundo, mas também sua motivação e energia. Se você se sente constantemente drenado após interações com uma pessoa específica, talvez seja a hora de considerar um pouco mais de distância. Afinal, todos nós merecemos um ambiente que nos eleve e não que nos rebaixe.
Desrespeito aos limites. Olha, vamos falar sobre limites. A gente sabe que todo mundo tem suas próprias fronteiras, né? Aquela linha invisível, que demarca o que é ok e o que não é. Quando estou em um relacionamento, seja de amizade ou amoroso, é fundamental que minhas necessidades e limites sejam respeitados. E quando isso não acontece, é um sinal vermelho piscante. Já estive em situações em que a outra pessoa simplesmente ignorava o que eu dizia. Era como se a minha voz não tivesse importância. Isso me deixava frustrado e, honestamente, um pouco perdido. A falta de respeito aos limites costuma se manifestar de várias maneiras. Às vezes, é um comentário desnecessário sobre algo que eu não queria discutir. Outras vezes, é a insistência em me envolver em atividades que eu já deixei claro que não me interessam. E o pior é quando a pessoa faz isso de forma tão natural, como se eu estivesse sendo chato por querer proteger o que é meu. É nesse ponto que a toxicidade começa a se infiltrar, e a gente acaba se sentindo acuado, como se tivesse que justificar nossas decisões o tempo todo. Você pode se pegar pensando: será que estou sendo otimista demais? Essa dúvida é um sinal de que a influência negativa dessa pessoa está afetando sua maneira de ver o mundo. Isso pode ser devastador para a sua saúde mental, especialmente se você é naturalmente alguém mais positivo. É importante lembrar que todos nós passamos por momentos difíceis e é natural desabafar. Mas quando essa troca se torna um espaço apenas para reclamações, é hora de reavaliar a relação. O mundo já é cheio de desafios. Não precisamos de mais um peso nas nossas costas. É fundamental ter pessoas ao nosso redor que possam nos incentivar e nos ajudar a ver as coisas sob uma nova perspectiva. Cercar-se de negatividade pode, com o tempo, afetar não apenas sua visão de mundo, mas também sua motivação e energia. Se você se sente constantemente drenado após interações com uma pessoa específica, talvez seja a hora de considerar um pouco mais de distância. Afinal, todos nós merecemos um ambiente que nos eleve e não que nos rebaixe. Desrespeito aos limites. Olha, vamos falar sobre limites. A gente sabe que todo mundo tem suas próprias fronteiras, né? Aquela linha invisível que demarca o que é ok e o que não é. Quando estou em um relacionamento, seja de amizade ou amoroso, é fundamental que minhas necessidades e limites sejam respeitados. E quando isso não acontece, é um sinal vermelho piscante. Já estive em situações em que a outra pessoa simplesmente ignorava o que eu dizia. Era como se a minha voz não tivesse importância. Isso me deixava frustrado e, honestamente, um pouco perdido. A falta de respeito aos limites costuma se manifestar de várias maneiras. Às vezes, é um comentário desnecessário sobre algo que eu não queria discutir. Outras vezes, é a insistência em me envolver em atividades que eu já deixei claro que não me interessam. E o pior é quando a pessoa faz isso de forma tão natural, como se eu estivesse sendo chato por querer proteger o que é meu. É nesse ponto que a toxicidade começa a se infiltrar e a gente acaba se sentindo acuado, como se tivesse que justificar nossas decisões o tempo todo. Um exemplo claro disso foi uma vez em que eu disse que precisava de um tempo sozinho para me recompor. A resposta foi quase uma risada, como se eu estivesse sendo exagerado. Isso me fez pensar: se eu não consigo ter um momento de paz sem ser questionado, qual é o propósito desse relacionamento? É como se a pessoa estivesse validando a própria necessidade de estar ao meu redor, em vez de considerar o que eu realmente precisava. E acredite, não é nada confortável. Quando alguém não respeita os meus limites, sinto que minha individualidade está sendo ameaçada. É como se a minha vontade não importasse e eu tivesse que me moldar às expectativas do outro. Isso não é amor, não é amizade. É um tipo de controle sutil que pode se transformar em algo muito mais nocivo. Quando percebo que isso acontece, é hora de colocar a mão na massa e reavaliar toda a dinâmica da relação. A verdade é que todos nós merecemos ser ouvidos e respeitados. Ninguém deve sentir que tem que sacrificar seus limites para manter alguém por perto. No final das contas, é uma questão de saúde mental. E se alguém não pode entender isso, talvez seja a hora de dar um passo atrás
e refletir sobre o que realmente vale a pena. Falta de empatia. Agora vamos falar sobre empatia. Como eu valorizo essa qualidade em uma pessoa. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender e respeitar os sentimentos alheios. Quando a empatia está faltando em um relacionamento, tudo fica mais difícil. Já estive em situações em que a outra pessoa simplesmente não conseguia compreender o que eu estava passando. Era como se eu estivesse falando em uma língua que ela não entendia. Isso me deixava tão isolado. Na maioria das vezes, a falta de empatia se revela em momentos críticos. Por exemplo, quando eu estava lidando com a perda de um ente querido, a resposta da outra pessoa foi fria e distante. Em vez de oferecer apoio, ela preferiu mudar de assunto, como se o que eu estava sentindo não fosse relevante. É doloroso perceber que alguém que deveria estar ao seu lado não consegue nem mesmo se esforçar para entender sua dor. Isso só aumentava minha sensação de solidão e desamparo. Além disso, a falta de empatia frequentemente se transforma em críticas e julgamentos. Quando compartilho algo pessoal, seja uma vitória ou uma dificuldade, a resposta pode ser desdenhosa. Isso não é nada. Esse tipo de reação me faz sentir que eu deveria esconder meus sentimentos, e isso é um peso imenso. Ninguém gosta de se sentir pequeno ou insignificante, e a empatia é o antídoto perfeito para isso. Quando alguém se dispõe a ouvir, a entender, tudo muda. Outra questão importante é que a falta de empatia pode levar a um ciclo vicioso de desentendimentos. Se uma pessoa não consegue compreender o que a outra está sentindo, é provável que surjam conflitos. E esses conflitos podem se intensificar rapidamente. A comunicação fica prejudicada e a relação começa a se desgastar. Um simples mal-entendido pode se transformar em uma grande briga, simplesmente porque não houve a disposição de se colocar no lugar do outro. A empatia é uma ponte que conecta as pessoas. Sem ela, as relações tornam-se frias e distantes. E quando percebo que estou lidando com alguém que não se importa em entender o que estou passando, é hora de refletir. Afinal, relacionamentos saudáveis são construídos sobre compreensão e respeito mútuo. Ciúmes e rivalidade. Quem nunca passou por um momento de ciúmes em um relacionamento, não é? Mas e quando isso se torna uma constante? Já vivi relações em que a rivalidade e os ciúmes eram tão palpáveis que mal conseguíamos desfrutar de momentos bons juntos. Era como se estivéssemos em uma competição, em vez de estarmos ao lado um do outro. Esse tipo de dinâmica é tóxica e desgastante. O ciúmes muitas vezes se disfarça de preocupação, mas a verdade é que ele pode corroer a base de qualquer relacionamento saudável. Lembro-me de uma fase em que meu parceiro ficava constantemente desconfiado de minhas interações com amigos. A cada mensagem recebida, surgiam perguntas e desconfianças. Isso não só me deixava desconfortável, mas também criava uma barreira entre nós. A confiança, que deveria ser a base de tudo, começou a se dissipar. Além disso, a rivalidade pode se manifestar de formas sutis. Às vezes, em vez de celebrar minhas conquistas, a pessoa faz comentários que diminuem meu sucesso. Você só conseguiu isso porque teve sorte. É como se cada pequeno marco que eu alcançasse fosse uma oportunidade para a competição. Isso é desgastante e, a longo prazo, pode levar a um sentimento de inadequação. A última coisa que quero em um relacionamento é sentir que estou competindo por atenção ou validação. Essa sensação de estar em uma constante competição pode afetar a saúde mental de qualquer um. A cada olhar desconfiado, a cada comentário desdenhoso, a autoestima vai sendo corroída. Chega um momento em que a alegria de compartilhar momentos especiais se transforma em medo e ansiedade. E isso não é o que eu busco em um relacionamento. Deveríamos estar celebrando as vitórias um do outro e não medindo quem é o melhor. Quando percebo que os ciúmes e a rivalidade estão dominando, é hora de repensar a relação. A confiança e o respeito mútuo são pilares fundamentais, e se eles estão sendo minados, talvez seja melhor seguir em frente. Afinal, merecemos estar com pessoas que nos apoiam
e que se alegram com nossas conquistas em vez de se tornarem concorrentes. Mudanças de humor abruptas. Você já percebeu como algumas pessoas parecem ter um botão que liga e desliga essa alegria? Já passei por situações em que a pessoa ao meu redor mudava de humor da água para o vinho em questão de segundos. Era um verdadeiro jogo de emoções. Hoje estou rindo, e no minuto seguinte, estou diante de alguém que parece estar em um dia de tempestade. Essa instabilidade emocional pode ser muito difícil de lidar e é um sinal claro de toxicidade. Quando alguém tem mudanças de humor tão abruptas, isso afeta não apenas a própria pessoa, mas também todos ao seu redor. Lembro-me de como era cansativo tentar entender o que havia causado a mudança de humor. Eu me via constantemente em alerta, tentando decifrar se era um bom momento para conversar ou se deveria ficar em silêncio. Isso gera uma tensão que pode ser insuportável, e o que deveria ser um espaço seguro se torna uma fonte de ansiedade. Além disso, essas mudanças podem criar um ciclo de culpa. Quando a pessoa está de bom humor, tudo parece tranquilo, mas com a mudança, eu me sentia responsabilizado por não saber como lidar com a situação. O que eu fiz de errado? Essa pergunta se tornava repetitiva na minha mente. A verdade é que, muitas vezes, não havia nada que eu pudesse fazer. A instabilidade emocional da outra pessoa não era culpa minha, mas a sensação de impotência era real. Essa dinâmica pode prejudicar a comunicação. Quando uma pessoa oscila entre alegria e raiva, fica difícil manter um diálogo saudável. As conversas podem se tornar explosivas e um simples desentendimento pode se transformar em um grande conflito. Não é assim que eu imagino um relacionamento saudável, onde a comunicação flui e ambos se sentem confortáveis para expor seus sentimentos. No fundo, todos nós temos dias ruins, mas a instabilidade emocional constante é algo que requer atenção. Quando percebo que estou em um relacionamento, onde as mudanças de humor são frequentes e intensas, é hora de avaliar se isso está afetando meu bem-estar. Ninguém merece viver em um ambiente onde sua paz de espírito está sempre em risco. É preciso buscar relacionamentos que promovam estabilidade e compreensão, e não essa montanha-russa emocional. Isolamento social. Sabe aquele momento em que você começa a perceber que suas interações sociais estão diminuindo? Eu já passei por isso, e posso te garantir que não é nada saudável. Quando alguém começa a interferir nas suas relações, seja com amigos ou familiares, isso é um sinal claro de que algo está errado. Tem pessoas que, de maneira sutil, vão tentando afastá-lo de quem realmente importa na sua vida. No início, pode parecer que essa pessoa só está preocupada com você, mas logo você percebe que essa preocupação é, na verdade, um controle disfarçado. É curioso como isso acontece. A pessoa pode começar a criticar seus amigos, apontando defeitos que você nunca havia notado. Aquele seu amigo é tão egocêntrico, ou por que você ainda fala com ela? São frases que podem surgir com frequência, e ao longo do tempo, você começa a se questionar se realmente vale a pena manter essas relações. O problema é que, sem perceber, você está sendo empurrado para um canto, longe das pessoas que te fazem bem. Isso é muito perigoso, porque o isolamento social é um dos primeiros passos para a toxicidade emocional. Além disso, pode haver um jogo psicológico envolvido. A pessoa pode usar a culpa como uma ferramenta. Se você realmente se importasse comigo, não passaria tanto tempo com eles. E ao ouvir isso, você pode se sentir pressionado a escolher entre sua saúde emocional e suas amizades. O que deveria ser uma escolha livre e saudável se transforma em um dilema doloroso. E muitas vezes, você acaba cedendo, se afastando da sua rede de apoio. Com o tempo, isso se transforma em um ciclo vicioso. Você acaba se sentindo solitário e ansioso, o que, por sua vez, leva a um maior apego àquela pessoa que está te isolando. A solidão é um sentimento difícil de lidar, e é muito fácil se deixar levar por uma relação que, em vez de apoiar, está apenas minando sua autoestima e felicidade. A sensação de estar cercado por quatro paredes, mesmo quando está fisicamente em um lugar cheio de pessoas, é devastadora.
E quando finalmente acorda para essa realidade, pode ser um alívio. O primeiro passo é reconhecer que sua vida social está sendo comprometida. Olhar ao redor e perceber que as pessoas que você realmente ama e que te fazem bem estão sendo deixadas de lado é doloroso, mas é também a chave para a libertação. Tomar a decisão de reatar essas relações, buscar apoio e se distanciar daquela influência negativa pode ser o caminho para recuperar a sua vida. Promessas não cumpridas. Promessas não cumpridas são uma das maneiras mais sutis, mas devastadoras, de perceber que alguém não está realmente comprometido com você. É quase como se cada promessa quebrada fosse uma pequena faca que vai cortando sua confiança e autoestima. Lembro de uma situação em que uma pessoa próxima a mim prometeu mudar. Sempre que discutíamos algo importante, ela garantia que iria tentar se esforçar, mas nada nunca mudava. Era sempre a mesma história e eu me via preso em um ciclo de esperança e decepção. O que mais machuca nesse tipo de relação é o desgaste emocional que vem com a repetição. Quando alguém promete que vai melhorar, que vai ser mais compreensivo ou que vai se esforçar para mudar um comportamento tóxico, você começa a acreditar. A esperança é uma força poderosa, mas também pode ser uma armadilha. Você se apega a essa promessa, mesmo quando a realidade grita que nada está mudando. É como viver em uma montanha-russa emocional, onde as promessas se tornam cada vez mais vazias. Com o tempo, você começa a se questionar sobre seu próprio valor. Se aquela pessoa não consegue cumprir o que promete, será que sou eu que estou pedindo demais? Essa dúvida é corrosiva e pode afetar sua autoconfiança. As promessas quebradas não são apenas palavras vazias. Elas se transformam em desculpas para comportamentos que não são aceitáveis. E assim, você se vê cada vez mais preso numa relação que deveria ser de respeito e amor. É importante entender que promessas não cumpridas são um sinal de desrespeito. Quando alguém não leva a sério suas palavras, isso indica uma falta de compromisso com a relação. E quando isso acontece repetidamente, é hora de abrir os olhos e reconhecer que você merece mais. Merece alguém que valorize suas necessidades e que leve a sério o que diz. Não se deixe enganar por promessas vazias. Quando finalmente decidi cortar laços com essa pessoa, foi um alívio imenso. A sensação de estar livre de promessas vazias e de manipulações era como respirar ar fresco após estar preso em uma sala fechada. A partir daí, passei a valorizar relacionamentos onde as promessas são cumpridas e onde o respeito mútuo é uma regra. Aprendi que não devo aceitar menos do que mereço e que cada um de nós merece alguém que realmente esteja disposto a lutar por nós. Foco excessivo nos erros. O famoso foco nos erros. Isso é algo que eu pessoalmente conheço muito bem. É impressionante como algumas pessoas têm a habilidade de destacar apenas o que você faz de errado, ignorando todas as suas conquistas e qualidades. Lembro-me de uma fase em que estava me esforçando muito para melhorar em várias áreas da minha vida, mas a única coisa que essa pessoa conseguia ver era o que eu não estava fazendo perfeitamente. É como se um holofote estivesse sempre apontado para os meus erros, enquanto minhas vitórias eram deixadas nas sombras. Quando alguém constantemente aponta suas falhas, isso não só é desmotivador, mas também pode ser extremamente prejudicial para a sua autoestima. Você começa a se sentir como se estivesse em um teste interminável, onde nunca é suficiente. Mais do que isso, esse foco excessivo nos erros pode fazer com que você se torne ansioso ou até mesmo depressivo, porque passa a acreditar que nunca vai agradar. É um ciclo vicioso e doloroso. O que é ainda mais frustrante é que, ao invés de construir um ambiente de apoio, essa pessoa cria um clima de tensão. Você vai se sentir menos propenso a compartilhar suas conquistas ou até mesmo suas metas, por medo de ser criticado. E isso é uma grande perda, porque todos nós precisamos de um espaço seguro para crescer e celebrar nossas vitórias, por menores que sejam. Ninguém deveria ser forçado a viver em um ambiente onde o erro é o único foco. E o mais irônico é que,
Ao invés de incentivar o crescimento, esse tipo de comportamento acaba gerando resistência. Quanto mais alguém tenta te criticar, mais você se fecha e se afasta. Você começa a procurar validação em outros lugares, onde suas qualidades são reconhecidas. E isso é um processo essencial para se libertar de uma relação tóxica. Quando percebi que essa crítica incessante estava me limitando, decidi que era hora de mudar esse cenário. A sensação de alívio ao me distanciar dessa pessoa foi indescritível. Finalmente pude respirar. Comecei a me cercar de pessoas que valorizavam minhas conquistas e me apoiavam nas minhas falhas. A vida é muito curta para se sentir constantemente em dívida ou inadequado. Aprendi a valorizar quem eu sou, e isso por si só já foi uma vitória enorme. Sentimento de alívio ao se distanciar. Quando finalmente tomei a decisão de me afastar daquela pessoa, a sensação foi como um peso sendo retirado das minhas costas. Era como se eu tivesse carregado uma mochila cheia de pedras por tanto tempo e, de repente, ela tivesse desaparecido. O alívio foi imediato. A primeira coisa que percebi foi que meu ambiente tornou-se mais leve, mais claro e principalmente mais saudável. A vida parecia mais fácil, como se eu estivesse respirando ar fresco após uma longa tempestade. Um dos aspectos mais interessantes desse distanciamento foi a redescoberta de mim mesmo. Ao me afastar daquela influência negativa, comecei a ver com mais clareza quem eu realmente sou e o que valorizo. O sentimento de liberdade que vem ao se livrar de uma pessoa tóxica é indescritível. Você se dá conta de que, por muito tempo, estava vivendo em função das expectativas e críticas dela, e agora pode começar a viver para você. Além disso, as relações que eu tinha deixado de lado começaram a florescer novamente. Esse espaço que antes era ocupado por dúvidas e inseguranças foi preenchido por amigos que realmente se importavam e que estavam dispostos a me apoiar, independentemente dos meus erros. O alívio de estar cercado por pessoas que me valorizam é inestimável. É como se eu tivesse encontrado um lar novamente, um espaço seguro onde posso ser eu mesmo. O que eu aprendi com tudo isso? Ao se distanciar de alguém que não agrega nada à sua vida, você abre espaço para novas experiências e para pessoas que realmente fazem a diferença. É um processo de cura que pode levar tempo, mas cada passo nessa direção traz consigo um sentimento de renovação. A vida começa a parecer mais cheia de possibilidades e você se dá conta de que merece ser tratado com respeito e amor. A sensação de alívio ao se distanciar de uma relação tóxica é, sem dúvida, um dos maiores presentes que você pode se dar. É um convite para redescobrir suas próprias paixões, seus amigos e, acima de tudo, a si mesmo. E quando você finalmente se permite isso, a vida começa a brilhar novamente. E aí, meu amigo, agora que você já conhece os 11 sinais de que precisa se afastar de pessoas tóxicas, vamos refletir juntos. Que tal fazer um exercício? Pense em alguém na sua vida que se encaixa em um desses sinais. Como você se sente quando está com essa pessoa? É leve ou pesado? Essa autoanálise é fundamental para a sua saúde mental. Lembre-se, romper laços não significa ser cruel. Às vezes, é um ato de amor, não só por você, mas também por quem você se torna ao se libertar dessas amarras. E aqui fica a pergunta. O que você vai fazer hoje para dar o primeiro passo? Uma mensagem? Um desabafo? E se você ainda está em dúvida, reflita sobre o que o estoicismo nos ensina. O controle está nas suas mãos. Você pode escolher com quem quer estar, e isso é poder. Então, antes de encerrar, quero saber: quais foram os sinais que mais ressoaram com você? Compartilhe suas experiências nos comentários. E não esqueça de se inscrever para mais dicas sobre como cultivar uma vida mais plena e livre de toxinas emocionais. Até a próxima!